sejamos bem-vindos, né? Francisco diz aqui um comentário muito importante, Danilo Fernandes cumpriu seu papel, fez sua parte. E é exatamente isso aí, meu amigo Francisco, né? É um cara que cumpriu seu papel e de forma muito honrosa, né? Porque não é qualquer jogador, velho, que faz o que Danilo fez, que tem a postura que Danilo teve, que aguenta o que Danilo aguentou, né? Diga-se de passagem, por menos eu tô vendo o jogador colocando o clube na justiça, falando mal de dirigente, falando mal da instituição, e Danilo, sem sombra de dúvidas, velho, faz, né, jus, né, faz jus de verdade a um cara de caráter, um cara exemplar e um cara que, sem sombra de dúvidas, vai dar muito certo em tudo que fizer, porque quem tem caráter, quem tem personalidade, quem tem principalmente a humildade que Danilo tem, quem acompanha os jogos, como eu falei, vê, o cara que não tem problema nenhum, que entrega água, que ajuda jogador, que é liderança, enfim, tá? Vamos ouvir o que disse Danilo Fernandes, né? E já eu ouço o ponto de vista de Miranda e também atendo aí a galera que já está participando com a gente no chat, beleza? Tá aí. Difíceis, acho que o mais difícil da minha vida, acho que isso responde. Você comentando isso e eu pensando e lembrando, né, de tudo que eu passei, acho que tá mais do que perfeito poder encerrar aqui. Acho que não tinha cenário, não sei, mais perfeito do que esse, oportunidade mais linda do que essa, porque assim como foi simples a decisão de vir pra cá, e acho que foi a única que eu não consultei a minha esposa, de todas as que eu tive na minha vida, era pra ser, cara. Era pra ser desse jeito. Era pra ser a última camisa que eu vou vestir que top, como atleta profissional da minha vida. Caramba. Então, alguns anos aí se passaram, muita coisa rolou. Viveu muita coisa. E é isso, né? Acho que tem coisa que não explica, a gente... Desculpe se tá faltando palavras para eu poder entender esse momento e... Desculpa, amigo. Esse é o momento do coração que fala. E até de poder falar coisas bonitas assim, sabe? Mas eu não consigo. Mas valeu a pena, cara. Foi muito legal. Pode ter certeza. Foi muito legal e não sei, acho que tô curtindo esses dias aqui como se eu fosse um menino. Como se eu fosse um menino e é isso, é o medo agora do novo. Mas vai com medo mesmo, né? Vai com medo mesmo. E é isso. Caramba, rapaziada. Sincero e honestamente, eu não tinha ouvido, né? Eu não tinha ainda ouvido da forma que eu ouvi agora essa fala de Danilo Fernandes. E, sincero e honestamente, até emociona, né? Porque não é um cara, velho, que é daqui, da base do Bahia, né? Não é um cara que veio daqui, né? Enfim. E você ouvir um cara dizer isso sobre o clube do seu coração também, né? Nos traz ainda mais uma aproximação com esse cara, né? E Danilo Fernandes conseguiu hoje, pra mim, reacender mais ainda o carinho, a admiração que ele merece que a torcida do Bahia tenha por ele, né? Talvez tá muito longe, né, de ser o melhor goleiro que vestiu a camisa do Bahia. Tem outros nomes
muito mais forte à frente dele. Talvez a minha geração, né? Emerson Ferretti, Marcelo Lomba, né? Jeanzinho, pra mim, assim, vários goleiros da minha época, né? Da minha geração, que eu vi jogar, são melhores do que Danilo nesse quesito, mas talvez hoje essa fala de Danilo me faz acreditar que, assim, você não precisa ser um ídolo somente dentro de campo, né? Você consegue, de uma certa forma, conquistar esse apreço, conquistar esse respeito, essa admiração, sendo quem Danilo foi, né? Um cara que poderia ter ido para a justiça, como eu já falei, um cara que poderia ter feito de tudo e mais um pouco a prejudicar o nome do Bahia, a instituição, tudo que ele tinha direito. Eu falo que ele tinha direito por tudo que aconteceu com ele, né? Que eu não quero estar aqui relembrando essas coisas ruins, mas, velho, sincero e honestamente, velho. Sincero e honestamente. Que palavra, né, bem colocada de um cara que vive um momento extraordinário aqui no Bahia, né? Um cara chegar a dizer, Miranda, e eu já quero colocar você na pauta, um cara chegar a dizer que não tinha um momento melhor para encerrar a sua carreira e chegar a dizer, velho, que o Bahia será a sua última camisa de um time profissional, né? Então, isso é muito prazeroso, é gratificante, é coisa de um gigante, né? Independente do que fez pela camisa do Sport Clube Bahia jogando, mas hoje fica gigantesco, né? Em todos os aspectos. E eu, sincero e honestamente, não é da boca para fora não, isso que eu vou falar aqui. Para mim, Danilo Fernandes se tornou hoje para mim, muito mais gigante do que ele já é, né? Muito mais gigante do que ele já é. E a sua fala, a sua postura, a sua gratidão à camisa do Bahia, eu acho que, de uma certa forma, também traz aí mais um apreço do torcedor tricolor. E eu queria ouvir sua opinião, Miranda. Como é que você enxerga isso aí? A fala de Danilo Fernandes, toda essa situação. O que é que você acha que vai acontecer com Danilo Fernandes? Se você entende que ele vai permanecer no Bahia de alguma forma, se você acha que ele merece, né? Como é que você enxerga toda essa situação? Fica à vontade, meu amigo, para dar o seu ponto de vista aí. Assim, né, meu amigo, o que você falou aí foi fundamental, né, referente não só o que aconteceu com aquele atentado, né, mas é um cara que, Marcelo, só se o torcedor for muito ingrato, Marcelo, e não reconhecer o que o jogador fez pelo Sport Clube Bahia. Ele foi um dos que a gente pode citar, que já teve passagem aqui pelo Bahia, que eu posso citar até um exemplo, que é o próprio Gilberto, que vestiu a camisa do Bahia, honrou o manto do Sport Clube Bahia. E é um cara, Marcelo, que, sem sombra de dúvida, tem o nosso respeito e a nossa admiração. É um cara que esteve num bom momento aqui no Bahia, salvou muito o Bahia, é um cara que fez muitos jogos decisivos, né? A gente temos que ressaltar isso também, amigo. E você foi muito feliz com a sua colocação, quando você fala que ele tinha de tudo, Marcelo, para ir na justiça, para colocar o Bahia na justiça, porque, querendo ou não, ele poderia até mesmo ter perdido a sua vida, né, amigo? Se afetasse mais ainda o que ele foi afetado. É um cara que sempre se dedicou, Marcelo, sempre foi liderança no vestiário. E se a gente for ver, Marcelo, a gente nunca viu foto de Danilo Fernandes em problema, em balada. É um cara caseiro, um cara respeitoso, muito profissional. É um cara que
é respeitado. Não é à toa que quando ele postou, a gente viu lá os comentários até de jogadores que não estão mais aqui e de outros jogadores dizendo que ele é exemplo. O cara, Marcelo, como é referência no meio do ambiente do vestiário, a gente viu a grandeza que esse cara é dentro do vestiário do Bahia. Mesmo ele sendo o terceiro goleiro, o cara poderia forçar uma lesão, até mesmo fingir uma lesão para ficar parado, mas o cara sempre se dedicou, todos os jogos do Bahia, está lá no vestiário, incentivando, apoiando outros jogadores também. E no meu ponto de vista, Marcelo, é um cara que, por tudo que ele passou no Sport Clube Bahia, ele nos demonstrou o carinho, o respeito que esse cara tem pelo Sport Clube Bahia, pela instituição. Toda a torcida do Bahia queria ver esse cara. Eu posso dizer até o que aconteceu com o René. Lembra do René, que foi jogador do Bahia e tal, e depois ele teve o espaço dele dentro do Sport Clube Bahia? Por que não também dar uma oportunidade a Danilo Fernandes, Marcelo, a galera do chat, para se tornar um preparador de goleiro, até mesmo da base, do Sub-17, do Sub-20, ou até mesmo no time principal, né, o coordenador da categoria de base, dá um cargo para o cara, por tudo que ele conquistou, tudo, o respeito que ele tem, um carinho que ele tem, não só dos companheiros de equipe, de trabalho, do Sport Clube Bahia, mas ele também tem um respeito fora com os torcedores do Bahia. Não é à toa que quando ele entrou lá naquela partida, a torcida gritou o nome dele. Então, a gente vê o respeito da nação tricolor com esse grande profissional. E para alguns, ele é considerado ídolo, Marcelo, também. Ah, Miranda, mas o cara nunca conquistou um título de expressão. Mas vem cá, e Nonato conquistou algum título de expressão, mas Nonato fez muito gol, Nonato se identificou, beleza. Mas isso é uma opinião, cada um tem a sua. Para mim, Gilberto é também considerado ídolo. Para muitos, Fernandão também é considerado ídolo. Mas por tudo que ele passou, Marcelo, eu posso enxergar, né, uma estrela nesse cara. Eu posso também respeitar ele e colocar ele na prateleira, Marcelo. Um dos ídolos do Bahia também, por tudo que ele conquistou, pelo respeito que ele teve do Sport Clube Bahia, que ele tinha de tudo, como você mesmo citou aí, Marcelo. Ele poderia botar o Bahia na justiça, poderia fazer o que for, sair, pedir rescisão, mas enfim, o cara ficou, aceitou aquilo que tudo que aconteceu com ele calado, e poderia até mesmo vir a óbito, né, Marcelo? Mas enfim, essa é a minha colocação, essa é a minha fala sobre esse grande cara, que sem sombra de dúvida tem a nossa admiração e o nosso respeito, amigo. Pronto, valeu, é exatamente isso, né? E ainda bem que você tocou nesse assunto, Miranda, sobre a situação da vida, né, dele, porque eu não tinha nem ido para esse lado, né? E, sincero e honestamente, ele também passou de verdade de perder a sua vida, né, velho? Você bem colocou nisso, então, assim, eu não gosto muito de tocar nesses assuntos de tragédia, dessas coisas, mas sincero e honestamente, conjecturar toda a situação do Danilo Fernandes, a gente não podia, de maneira nenhuma, deixar de lembrar tudo que ele passou, né, Miranda? Pra estar hoje onde tá, pra encerrar a carreira da forma que está encerrando, né? Que pra mim é um encerramento de carreira muito decente, né? Porque o cara encerra a sua carreira não sendo contestado, né? Não sendo uma pedra de tropeço, melhor dizendo, Miranda, pro clube que está, né? Hoje Danilo Fernandes, talvez, né? Se ele quisesse até, Miranda, ele ainda continuava aí, sendo uma liderança, né? No vestiário,